Olá, mais um dia do nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano, mais 3 capítulos de 1 Reis. Hoje o capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 10, ele fala de um momento assim muito famoso na vida do rei Salomão. É a visita da rainha de Sabá, que ouve a fama de Salomão e vai visitá-lo. A fama de Salomão não está só na nação, nas nações vizinhas, já rompeu fronteira, e essa fama muito pela sua sabedoria, não só pela prosperidade do reino, mas pela sabedoria. E aqui do verso 1 ao verso 13, nós temos a rainha de Sabá visitando Salomão. Isso foi tema de filmes, você já ouviu falar muito sobre isso, e ela vem para testar a sabedoria de Salomão. Ela vem com perguntas difíceis, e ela fica impressionada com a sua sabedoria. Ela fica impressionada com a sua riqueza e com as realizações do seu reinado. Então perceba que ela vem para testar a sua sabedoria, mas ela encontra não só a sabedoria, um homem sábio, ela encontra um homem rico, um homem com realizações. Por quê? Porque riqueza, sabedoria, riqueza, realizações, ela vem com sabedoria. Tem muita gente buscando riqueza, buscando prosperidade. Mas antes de você buscar prosperidade, busque sabedoria. Eu já citei aqui Tiago, na sua primeira carta, lá no Novo Testamento, nós vamos chegar lá, que a Bíblia diz que você pode pedir a Deus sabedoria, e Deus te dá sabedoria. Então, a sabedoria vai te levar a riqueza, vai te levar a realizações. O verso 14 ao verso 29, nós temos a descrição das riquezas de Salomão. Vai falar do ouro, vai falar dos escudos, trono e outros tesouros. Aqui a gente percebe o quanto esse homem cresceu. Porque você não percebe essa grandeza de riquezas no reinado do seu pai Davi. Mas lembre-se, Salomão só chegou onde chegou porque Davi preparou o caminho para ele. Isso é importante. Quando eu vejo aqui, o que eu posso aprender? Eu posso aprender aqui que a fama internacional de Salomão, como sinal da bênção de Deus, não era apenas sobre Salomão, mas sobre todo o povo de Israel. E é isso que a rainha de Sabá vai ver, refletindo a promessa de Deus a Abraão de abençoar todas as nações através das suas descendências. Aqui nós estamos falando de Israel, descendentes de Abraão, e lá atrás, em Gênesis, lembra? Deus prometeu de abençoar todas as nações por meio da descendência de Abraão, e isso nós vemos aqui, se cumprindo aqui, como também se cumpre nos dias de hoje. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11 é o momento da apostasia de Salomão. Ele vai se afastando da fé. Talvez na sua Bíblia o título esteja As Mulheres de Salomão. Já te explico. O verso 1 ao verso 8. Salomão vai se desviar de Deus no final do seu reinado. No final do seu reinado, a gente vê esse homem se desviando de Deus, permitindo que a influência de suas muitas esposas estrangeiras o levasse à idolatria. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós quebramos os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, nós vamos colher consequência. Deus já havia dado a ordem que o rei não deveria ter muitas esposas. Mas Salomão não ouviu isso. Porque quando a gente vai lá no livro de Deuteronômio, e eu preciso abrir aqui para me ler com você. Deuteronômio, capítulo 17. A orientação que era muito clara, muito clara. Essa orientação foi dada a todos os reis de Israel, e Davi vai, no momento que ele vai abençoar Salomão, nos seus últimos momentos de vida, ele fala para ele não quebrar os mandamentos. Olha, ele diz assim, olha, Deuteronômio 17, verso de número 15. Diz assim, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Este rei, porém, não deve adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês, jamais volte por este caminho. Ele não, verso 17. Deuteronômio 17. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. O que vemos aqui em 1 Reis 11?
Salomão tomando muitas mulheres e elas desviando o coração dele. Escute isso, a Bíblia sempre vai se cumprir, porque ela é a palavra de Deus. Não, pastor, na minha vida não se cumpre, eu sou muito forte. Não, a Bíblia vai se cumprir. Vai se cumprir. Salomão era um homem mais sábio, mas ele esquece da palavra de Deus, e o que vemos aqui é esse homem se apostando da fé. Vamos para o verso 9 ao verso 13. Deus vai prometer dividir o reino como consequência à infidelidade de Salomão, porque toda infidelidade traz consequência. Do verso 14 ao verso 40, vão surgir adversários contra Salomão. Você percebe que até aqui você não tem de forma tão clara aqui no texto bíblico os adversários surgindo. Mas os adversários surgem no momento onde Salomão se desvia do Senhor. Enquanto eu e você estamos aliançados com o Senhor, não importa qual adversário vai surgir. Não importa. Mas quando nos afastamos, o inimigo vai percebendo a nossa fraqueza. Vamos para o capítulo 12 e terminar o nosso dia de hoje? Capítulo 12, ele vai falar sobre a divisão do reino de Salomão. Porque o capítulo 11 termina com a morte de Salomão. Capítulo 11, verso 41 diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então descansou com os antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Agora nós vamos ver a divisão do reino de Israel em reino do norte, reino do sul. Reino do sul, liderado por Roboão, filho de Salomão, reino do norte. As 10 tribos, liderada por Jeroboão. O que temos aqui? O verso 1 ao verso 20, Roboão, filho de Salomão, se torna rei e ele vai recusar os conselhos sábios que vieram por meio dos mais velhos. Roboão é um exemplo do jovem que deixa de ouvir o conselho do pai e da mãe, ou o conselho do avô e da avó, homens e mulheres experimentados. E olha que lá no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer assim: os mais velhos ensinam os mais novos. Roboão não ouve o conselho sábio dos homens mais velhos. Ele vai ouvir os conselhos dos novos, dos seus amigos, que estão começando a vida como ele, não construíram, não têm experiência. E ele vai seguir o conselho dos mais novos. Quando ele segue o conselho dos mais novos, vai gerar a divisão do reino. Como que isso ensina o meu coração? Você jovem, adolescente, criança que está no desafio bíblico comigo, você também que está aí mais velho, aprenda a ouvir conselhos sábios. Cuidado, porque você pode estar procurando conselhos que agradam o teu ouvido. Esses conselhos vão te levar à destruição. Mas os conselhos sábios, mesmo que vão contra o seu querer e a sua vontade, são conselhos sábios. Vão te edificar e vão levar você realmente para um outro patamar. Quando eu olho aqui, eu vejo do verso 21 ao verso 24, a divisão do reino. Porque Jeroboão, Jeroboão, o reino do norte. Roboão, filho de Davi, filho de Salomão, agora eu confundi, hein? Roboão, filho de Salomão, não vai ouvir o conselho dos sábios e ouve os conselhos dos mais novos. E aí, vamos ver do verso 25 ao verso 33, aí entra Jeroboão, um nome muito parecido, que assume o reino do norte, nas 10 tribos, mas vamos ver também que ele estabelece a idolatria em Israel. Por que ele estabelece a idolatria? Porque o templo que Salomão construiu estava em Jerusalém, ele tem medo de o povo descer para Jerusalém, ele perdeu o povo, então ele estabelece um lugar de culto e vai levar o povo à idolatria. Ele vai construir um bezerro de ouro lá em Betel e Dan, e aí você vai ver que a partir de Jeroboão, e Deus vai aparecer para ele e dizer que se ele andasse no caminho de Davi, Deus faria uma aliança com ele. Mas ele segue um caminho errado, e aí tem algo que eu vou te mostrar nas próximas semanas, que o reino do norte, até lá na frente, quando o reino do norte for totalmente destruído, todos os reis que levantaram no reino do norte foram reis ímpios, rei que levaram o povo a uma vida de idolatria. Então a gente vê aqui o capítulo 12, nos mostrando o momento que o reino de Israel é dividido, 10 tribos reino do norte, 2 tribos reino do sul, e o reino do norte indo para um caminho de idolatria.
que vai culminar também numa idolatria no Reino do Sul, e isso vai levar ao cativeiro da Babilônia, que nós vamos ver lá na frente. Deus abençoe sua vida, que bom estar aqui com você, parabéns por estar chegando até aqui. Quero abençoar a sua vida, vamos juntos, avançando. Deus abençoe você, te encontro aqui amanhã, se Deus permitir. Deus te abençoe.